Então, pessoal, vamos dar seguimento aqui ao assunto de geopolítica no nosso canal. Hoje eu quero falar sobre um assunto que tem a ver também com geopolítica, mas tem também a ver com política local, que é a questão do Pix, que eu vejo as pessoas aí falando na internet uma série de coisas absurdas, né, sobre o Pix, né? O pessoal, principalmente o pessoal que está defendendo o Pix, né? E eu quero trazer aqui uma informação bem diferente, viu? Eu acho que esse vídeo aqui vai ser extremamente importante para você, porque eu vou trazer informações sólidas aqui para explanar o meu ponto de vista e dizer por que que o Pix tem um problema gravíssimo que muitas pessoas não perceberam. Bom, nos últimos dias aí, existe essa questão aí dessa briga do Trump, né, com o pessoal do governo aqui do Brasil por causa do Pix, né. A questão envolve o fato de que o Trump estava reclamando que empresas americanas e cidadãos que foram, digamos, perseguidos pelo governo do Brasil não estavam tendo acesso ao Pix, o que realmente é muito grave, porque se uma pessoa recebia o seu salário no Pix, você consegue imaginar a seguinte situação: a pessoa recebe o salário, ela recebe uma transferência por um trabalho, aí agora ela não pode mais acessar aquele dinheiro, a pessoa, ela perdeu acesso àquele o dinheiro do trabalho dela que mantém o sustento dela, certo? Então isso é muito grave, gente, muito grave. O Pix está sendo utilizado como uma ferramenta política, certo? E onde é que entra a gravidade principal? É a perseguição a pessoas, né, dizer assim: "Ó, você não vai poder mais usar esse meio de pagamento, esse meio de recebimento de coisas, né, de pagamento, de recebimento, né, você quer comprar, não pode mais usar o Pix, se você quer receber, não pode mais usar o Pix". Realmente é um absurdo, certo? Então a briga do Lula com o Trump, envolve política, né, e claro, o governo do Brasil vai dizer que o plano do Trump é acabar com o Pix, porque as grandes empresas americanas não têm interesse, né. Aliás, eu já vi que muita gente aí, da esquerda e os nacionalistas e da direita também, defendendo o Pix, né, dizendo que eles estão lutando pelo Pix contra o Trump, mas a verdade não é essa. A verdade, eles estão brigando pela questão política, eles querem usar o Pix de forma política. Então, pessoal, eu quero trazer para vocês agora uma explicação mais profunda, certo? Do porquê que eu vejo que o Pix tem uma série de problemas que as pessoas não estão percebendo, que ninguém está falando, certo? E são problemas que vão afetar a economia brasileira de forma negativa, certo? Porque as pessoas falam: "Ah, porque o Pix é uma revolução digital, porque agora com o Pix todo mundo pode pagar rápido, não sei o quê". Só que existem outras questões, gente. Olha, eu sempre falo, né, o Brasil é um país que sempre exalta a questão da universidade, porque as universidades são importantes, né. Esse presidente aí, o barbudo aí, ele só fala isso, não é? Ele só fala sobre isso. "Ah, porque as nossas crianças, os nossos jovens, todos têm que ser preparados para a universidade". Só que, na prática, gente, o que a gente vê é o seguinte: o Brasil não segue o que é ensinado na universidade, certo? E é isso que eu vou falar para você agora em detalhes. Eu vou trazer em detalhes essa informação mais profunda sobre a questão da economia do Pix e por que que isso não é uma grande coisa. Em primeiro lugar, qual o problema do Pix, né? O Pix, eh, tecnicamente, ele é uma desbancarização digital. É isso que o Pix é. Então, quando a gente tem uma situação na economia, certo? Quando a gente tem uma situação na economia onde as pessoas não precisam mais utilizar um banco, elas não precisam depositar o banco, elas não precisam movimentar dinheiro no banco, a gente tem uma situação onde os bancos irão perder clientes, irão perder hã, recursos, não é mesmo? Porque para você ter uma conta no banco, você tem que pagar, certo? Então, o Pix, ele tem esse lado positivo de não ser necessário um banco, né. O Pix do Brasil é necessário, mas nos Estados Unidos não. Não é necessário um banco para você fazer uma transição de um pagamento, mas por outro lado, gente, por que que isso não é massivamente utilizado nos Estados Unidos? Por um motivo muito óbvio, porque por que que as pessoas vão movimentar um monte de dinheiro via um aplicativo, se as pessoas precisam do banco? E eu vou explicar por quê, né, por uma questão óbvia, né, que a gente aprende em contabilidade, né. O Brasil
tanto fala da importância dos diplomas universitários, mas não segue o que é ensinado aqui, entende? Os fundamentos do empresariado, os fundamentos de como uma empresa deve de funcionar, os fundamentos de administração de uma empresa, de administração financeira, contabilidade, certo? Que é a base de tudo, certo? E o que a contabilidade fala? A contabilidade nos ensina no início do curso que as pessoas têm que movimentar o dinheiro do banco e não o seu próprio dinheiro, entende? E a explicação disso é muito óbvio, né? É muito óbvio, por quê? Porque se você vai investir, você não pode usar o seu capital que você já tem, entende? Se você vai fazer um investimento, você precisa usar o dinheiro do banco, certo? Você precisa utilizar o dinheiro do banco não só para movimentar a economia, mas para você ter uma reserva, o seu próprio dinheiro ser uma reserva, certo? Essa é uma explicação, um conteúdo bem profundo, sabe? Mas eu quero dar para você aqui, assim, os conceitos básicos. Isso é uma regra. As pessoas têm que operar com o dinheiro do banco. As pessoas não podem operar com o seu próprio dinheiro na economia. O que eles estão promovendo aí é o fim dos bancos. O que eles estão promovendo aí, o que o governo federal está promovendo, é o comunismo, é a União Soviética, sim. Pense comigo, né? O Brasil era para ter mais bancos, era para ter mais bancos, era para ter mais bancos ofertando empréstimos no mercado, certo? Para que os pequenos empreendedores possam crescer, fazer o seu investimento crescer, utilizando o dinheiro do banco e não utilizando o seu dinheiro que serve para quitar dívidas, o seu dinheiro que serve como uma base, um resguardo, certo? Aí o que acontece? O Brasil, todo ano, há milhões e milhões de empresas que quebram. Por quê? Por ignorância financeira. E essa ignorância financeira é estimulada pelo próprio governo federal, que não segue as diretrizes das coisas que tem que ser seguida, certo? Daquilo que é o basilar do conhecimento, né? Mas o Brasil opera de um jeito diferente, né? O Brasil cobra um monte de imposto de qualquer coisinha desse tamanho, né? As pessoas não conseguem movimentar dinheiro, as pessoas não conseguem tirar empréstimo, as pessoas abrem o seu comércio, não conseguem vender, dura o quê? 2 anos um comércio no Brasil, e olha lá, e já está quebrado. Entende? Porque as pessoas não têm renda, então o Brasil coloca um monte de tributo em coisas desse tamanhozinho. Aí o que acontece? Quebra tudo o comércio, os bancos quebram. Aliás, os bancos do Brasil, eu não sei se não sei se você sabe dessa, mas os bancos do Brasil só estão aí por causa da taxa Selic. O Itaú, o Bradesco, o Santander, todos esses bancões aí, eles só estão vivos aí porque, pelo amor de Deus, gente, banco não existe para pagar salário de funcionário público. Isso é desconstrução, cara. Isso é desconstrução da lógica. Entende? Isso é desconstrução da universidade, do que é ensinado na universidade. E esse pessoal fala aí, o Lula fala que está defendendo universidade, não sabe o que está falando, é um ignorante, é um idiota, certo? Pelo amor de Deus. Banco não existe para pagar salário de funcionário. O banco é uma instituição que existe para fomentar, para movimentar a economia. E tem que ser de forma limpa, tem que ser de forma limpa, entende? Tem que ser de forma limpa. O que é? As pessoas vão fazer o seu investimento, elas vão pegar o dinheiro no banco, não pode ter esse monte de taxa, de cobrança, de imposto e não sei o quê, porque senão não vai funcionar nada. Aí o que acontece? Como é que é o sistema bancário do Brasil? Os bancos têm que comprar papéis do governo, os bancos têm que comprar as dívidas do governo, eles vivem só disso, vivem só do juros da dívida, porque, não, aí o idiota vai lá e tem uma ideia, né? Os bancos, eles não atendem os pobres, né? Olha só o raciocínio desse homem, como ele é um idiota, né? O banco não atende o pobre, beleza, então nós vamos baixar uma lei, nós vamos baixar um decreto, cara inteligente, hein? Obrigando, a partir de hoje, todos os bancos vão ter que oferecer de graça uma caderneta de poupança para o povo colocar o dinheiro. Olha só, o governo é a salvação, né? É para isso que banco existe, gente, pelo amor de Deus. É por isso que eu falo, essa história de esquerdismo, de marxismo, que nem é marxismo, essa palhaçada de nacionalismo, o Enéas e não sei o que lá, esses idiotas, olha só o que eles criaram no Brasil. Leis que decretam que o banco agora é popular. Essa é a lógica, né? Eles dizem que não, né? Eles brigam na frente da televisão. Não, eu não defendo.
Mas gente, é gente. Ah, o banco só pensa em explorar as pessoas. Então vamos criar uma lei popular. Agora todos terão direito a uma conta bancária. Olha só que legal, sendo que o banco não existe para. Não, porque os funcionários precisam receber o salário. Olha só que coisa importante, receber o salário. Gente, o banco não existe para isso. O banco não existe para isso. Então, tecnicamente, o que eles estão fazendo, quando eles estimulam as pessoas a utilizarem os Pix e não a utilizarem os bancos e cada vez mais bancos, porque tem que ter variedade de banco também, não pode ficar tudo concentrado em meia dúzia de banco. O que eles estão estimulando é a gente entrar num sistema comunista, a gente entrar no sistema soviético, sem banco, porque na União Soviética tinha banco. Era tudo o grande banco do governo. E aí ele determina, ele libera os recursos, ele libera o salário. Gente, o Brasil está retrocedendo. A nossa economia está retrocedendo porque os manuais básicos de economia ortodoxa, de administração básica, está tudo sendo jogado no lixo. E são pessoas da universidade. Ora, um idiota aí que ganhou o prêmio Nobel, pensa bem, um idiota que ganhou o prêmio Nobel diz que o Pix é a evolução. O cara é um comunista. O cara é um idiota de um comunista, certo? Diz que o Pix é a revolução, o Pix é o futuro. Claro, ele é comunista, para eles o Pix é o futuro. Sem banco nenhum. Um mundo sem bancos. É sim. Pô, é inacreditável. Eu acho engraçado também, né, que eles falam, porque a China é um exemplo, não é mesmo, para esse pessoal aí da esquerda? A China é o grande exemplo. Grande exemplo. Cara, os chineses não querem Pix. Os chineses não querem Pix. Da onde que vocês tiraram que a China quer Pix? Da onde que a China gosta dessas bobagens que o Brasil faz? E detalhe, eu vejo gente aí criticando o sistema atual e defendendo as coisas do sistema atual. Como é que pode isso? Né? O cara diz assim, não, eu não sou comunista, eu não quero esse sistema aí, tem que acabar esse sistema. Mas o Pix tem que manter, viu? Mas essas leis aí, o FGTS tem que manter. Gente, o FGTS é roubo de pobre. O FGTS está roubando a pessoa pobre que está trabalhando lá. A pessoa está sendo roubada, o governo está explorando a pessoa, tirando o dinheiro da pessoa à vista, entregando ela a prazo com inflação, né? Corrido pela inflação. Sabe, são umas coisas básicas, básicas, básicas. E aí eu digo para você, para que você vai estudar numa faculdade no Brasil se o governo joga tudo na latrina e dá descarga? Todo o conhecimento, as regras de economia, as regras que não pode ter inflação, a regra que tem que ter poupança. O brasileiro não poupa, mas como é que o brasileiro vai poupar se o brasileiro, se o Brasil, se o governo do Brasil coloca 200 de imposto num negócio para cortar a unha, coloca 200 de imposto, sei lá, nessa touca aqui. O Brasil coloca 500% de imposto numa caixa de palito de fósforo. Como é que as pessoas vão poupar? Será que eu não consigo entender como é que alguém ainda põe a cara na televisão para defender esses absurdos, certo? E, claro, e os idiotas que falam lá, né? Doutor Enéas, grande Enéas, né? Imagina só, grande Enéas, né? Vamos se aprofundar nisso aí, vamos ver o que vai dar. Eu acho que o Brasil está numa competição, existe uma idiotice tão grande no Brasil que esses tais de doutores aí, eles estão numa competição para provar que eles são mais comunistas do que a Rússia. Eu acho que é isso. O Brasil, o objetivo dos doutores do Brasil, os pensadores do Brasil, é provar para o mundo, para a humanidade, que o Brasil foi mais comunista do que a Rússia, né? Acabando com o banco, criando autarquias, né? Agora é autarquias, agora é tudo autarquia, né? Acabando com o empreendedorismo total, né? Como é que as pessoas vão empreender, gente? Com esse monte de imposto? Entende? As pessoas não têm renda para comprar. Se você não consegue vender no seu bairro, se você não consegue vender as coisas no seu bairro, como é que a economia do seu país vai dar certo? Será que é tão difícil entender? E o Pix, ele entra, ele cai como uma luva, entende? Porque como um sistema privado, o Pix, tudo bem. Como sistema privado, tudo bem, usa como quiser. Não, eles querem usar o Pix para obrigar todo mundo a utilizar o Pix. E aí o que vai acontecer com os bancos, com as fintechs? Eles vão quebrar tudo. A gente tem o banco digital aqui, o Nubank, mas esse banco aí, né, eu acho bom que um banco digital esteja se tornando o maior banco do Brasil, né? Mas esse banco aí, qual é o volume de empréstimos que ele... Entende? O banco tem que dar
O banco tem que liberar empréstimos, o banco tem que autorizar empréstimo. As pessoas têm que pegar aquele empréstimo e utilizar uma coisa na comunidade delas que vai gerar renda que as pessoas vão consumir, e aquela, comunidade vai enriquecer. Do contrário, não serve para nada banco, não serve para nada banco, pior, já está implementado o comunismo, né. Será que é tão impossível pensar isso aí, entender isso, cara? Entende? São coisas básicas, né, que estão sendo jogadas no lixo, porque agora eu tenho certeza, né, que existe um grande complô, tanto da direita quanto da esquerda, né, no Brasil, para implementar o comunismo. Não existe outra opção para isso. Não existe outra opção. Eles querem implementar o comunismo no Brasil. Eles querem implementar o comunismo disfarçado, com a bandeira verde e amarela, para dizer que não é comunismo. Não, aqui ó, a bandeira é verde e amarela, não tem comunismo, mas tem. Não tem. Estão destruindo toda a economia do Brasil. O Pix não é grande revolução, não é nada. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a mudar essa mentalidade, você enxergar as coisas de outra forma, viu? Porque eu faço essas pesquisas e análises, eu percebo toda hora que a mídia, a grande mídia, e agora também na internet, pessoas desinformando, enganando e mentindo as pessoas, né? Não vou dizer quem, né, mas baseado nos meus argumentos aqui, você pode imaginar quem são as pessoas que estão desinformando e mentindo, enganando as pessoas, também na internet, certo? Porque mundo sem bancos é comunismo. País sem banco é comunismo. Ah, os bancos exploram. Não, é que o banco ele vive dos juros do governo, porque ele não consegue emprestar dinheiro para a população. Bom, eu acho que ficou bem claro, né? Esse vídeo foi um vídeo assim, e claro, tem tudo a ver com geopolítica, né? Porque envolve lá os Estados Unidos, aquela questão lá, aquela briga toda, e também o fato de que o Brasil é o único país que tem o Pix, né? Centralizado estatal, é uma coisa realmente absurda. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Você sabe que aqui eu trago um conhecimento diferenciado que ninguém tem, então é óbvio que alguém vai vir aqui e vai tentar pegar o que eu estou falando, não tem importância nenhuma. Na internet tudo se cria, nada se copia, né? Na internet tudo se cria, nada se copia, certo? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Deixa um comentário que é muito importante. Deixa um like, por favor. Deixa o like, por favor, para o YouTube recomendar o nosso vídeo para mais pessoas que querem saber sobre esse assunto, querem se aprofundar sobre o assunto de geopolítica, que envolve economia também. O outro vídeo que eu fiz é sobre economia também. O anterior também é sobre economia, porque a economia realmente é a base de tudo e a gente não vai jogar o manual ortodoxo de economia no lixo, porque esse é o que funciona, esse é o que fez as nações prosperarem. Muito obrigado, então, até o próximo vídeo, tchau.